Rede Alesp conversa agora com o Júlio Hidalgo, advogado e professor de Direito Constitucional, e ele fala sobre o projeto 1339/2019, de autoria do governador João Dória. Boa tarde, doutor Júlio. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, Amanda, boa tarde, Luciano, boa tarde a todos que estão nos assistindo agora. Doutor, na última semana, o plenário aqui da Casa aprovou esse projeto de autoria do senhor governador que altera as taxas judiciárias. O senhor poderia explicar para a gente de uma forma mais dinâmica e mais fácil de entender o que seriam essas taxas? Bom, taxa é um tributo, como se fosse um imposto. Na verdade, o que é uma taxa judiciária? É a taxa que o Poder Judiciário cobra para trabalhar. É isso mesmo, o Judiciário, em regra, não trabalha de graça. Então, se você quer entrar com um processo, você tem que pagar uma taxa para o Judiciário mover esse processo, fazer esse processo para você. Você quer entrar com recurso, por exemplo, você não gostou da decisão do juiz, você quer entrar com recurso, você tem que pagar uma taxa. Essa é a regra, tem até suas exceções, mas a regra é essa, o Judiciário trabalha mediante o pagamento de taxa. Se não paga taxa, não tem processo. Basicamente é isso. Doutor, como é que são determinados os valores recolhidos por essas taxas? Olha, cada estado determina o seu valor, então é tudo determinado por lei estadual, tá? No estado de São Paulo, a taxa mínima é de 5 UFESPs, que é a unidade fiscal do estado de São Paulo. 5 UFESPs dá mais ou menos R$ 138. Cada UFESP está em torno de R$ 27,61. A taxa máxima no estado de São Paulo são 3.000 UFESPs, ou seja, R$ 82.830, tá? E aí, cada ação vai ter um valor definido na tabela do judiciário, e cada judiciário estadual tem o seu. Quando é taxa federal, aí a legislação é uma só para o país. Mas no caso específico do estado de São Paulo, ele tem a legislação dele, e aí cada taxa está definida lá na legislação dele. Doutor, existem casos de isenção destas taxas e quem tem direito a essa isenção? Como eu falei para vocês, né? A regra é o pagamento da taxa. O não pagamento é uma exceção. Mas, por exemplo, quem que tem isenção do pagamento de taxa? Aquelas pessoas físicas que têm direito à justiça gratuita. Né? Isso é caso a caso, o juiz no processo pode ou não conceder a justiça gratuita, e ele vai conceder para aquelas pessoas que ele entender que não tem condição de pagar. Aí vão ter direito à justiça gratuita. Quem mais tem direito a não pagar essas taxas? Os órgãos públicos, aquilo que a gente chama no direito de administração pública direta e indireta. Então, os órgãos públicos, as entidades públicas também não pagam essa taxa. Quem também não paga essa taxa? A pessoa que é assistida pela Defensoria Pública. Né? O que é a Defensoria Pública? São os advogados públicos. Então, eu sou uma pessoa que não tenho condições financeiras de contratar um advogado, de pagar as taxas, não vou ficar sem a defesa da justiça. Então, eu procuro a Defensoria Pública, eles serão os meus advogados, e por isso eu não vou pagar essa taxa também. Algumas ações também não tem pagamento de taxa, tá? A ação popular não tem, a ação civil pública não tem. Então, basicamente, esses são os que são isentos dessa taxa judiciária. Professor, o projeto prevê aí que o tributo judiciário seja destinado ao custeio das atividades dos oficiais de justiça, né? Isso pode contribuir com a qualidade do trabalho dos oficiais. Olha, eu acho difícil que isso melhore a qualidade do trabalho dos oficiais de justiça, porque eu vou te dizer o porquê que eu acho isso difícil. Porque a legislação atual, já que essa ainda depende da sanção, né, do presidente, mas a legislação atual já destinava 10% da arrecadação para custear as diligências dos oficiais de justiça, o trabalho do oficial de justiça. Essa emenda continua atribuindo para essa finalidade, né? Qual que foi, vamos dizer assim, o avanço, a mudança dessa alteração de agora? É que 30% antes ia para os cofres do Estado, 30% ia para os cofres do Estado, ficava 70% com o Poder Judiciário, e desses 70% do Poder Judiciário, 10% ia para os oficiais de justiça. Agora, 100% vai para o Poder Judiciário, que antes não iam para os cofres do Estado, esses 30% vão para o pagamento de pessoal de maneira geral, quer dizer, isso pode ou não ir para o oficial de justiça. Só que nesse caso, o oficial de justiça já tem 10%, continua com 10% específico
Então, eu acho muito difícil que esses 30% a mais recaiam diretamente sobre os oficiais de justiça a ponto de fazer diferença na melhoria do trabalho deles. Mas isso quem vai definir é o próprio Tribunal de Justiça. Ele é que vai definir como é que ele vai distribuir esses 30% a mais que ele vai passar a receber e não precisar devolver para o Estado. Mas, de um modo geral, eu acho improvável que haja uma melhoria tão grande assim na atividade de oficial de justiça, já que tinha 10% do valor dessas taxas e continua com 10% só para eles. Ainda falando da atividade do oficial de justiça, que a gente sabe é desgastante, algumas vezes até perigosa, e existem relatos de deteriorização de veículos e até prejuízos de outros coisas materiais, né? Esses valores das taxas judiciárias poderiam ser destinados para esse fim, para ressarcimento desses prejuízos, seja de carro, de bem material, que esses profissionais acabam tendo devido à atividade? Veja, eu concordo com você, é uma atividade desgastante, eu tenho vários amigos que são oficiais de justiça, mas eu não vejo como esses 30% eles irão ajudar a cobrir esses eventuais prejuízos dos oficiais de justiça na sua atividade. Por quê? Porque a emenda aí, a lei que foi aprovada, ela é muito específica. Esses 30% é para pagamento de pessoal, é para remuneração de pessoal. Nesse caso, a gente estaria falando de uma indenização. Por exemplo, vamos dizer assim, um carro de oficial de justiça que seja danificado durante o trabalho dele, durante uma diligência. E aí, então, seria muito difícil você pegar esse recurso que é para remuneração e usar para indenização do oficial de justiça. Além do que, isso não se justifica muito, por quê? Porque o oficial de justiça não é obrigado a usar o carro dele no trabalho. Teoricamente, ele poderia ir de transporte coletivo, por exemplo. Não é condição, tanto que o oficial de justiça não precisa saber dirigir, não precisa ter habilitação. Ele vai com o carro dele se ele quiser, senão ele pode ir de transporte público. Então, mesmo juridicamente, ficaria muito difícil justificar esse gasto que está previsto para pagamento de pessoal, de remuneração, e usar para indenizar o oficial de justiça, já que a utilização do carro dele é uma liberalidade. Você imagina, então, se o oficial de justiça vai com um carro muito caro, o outro vai com um carro muito barato. Aí quem vai com o carro caro, o Estado vai bancar um prejuízo que eventualmente ele tenha num acidente ou mesmo em alguém que vai ser intimado ou vai ser citado e acaba estragando o carro dele. Então, eu não vejo maneira desse dinheiro ser utilizado para isso especificamente. Tá certo, doutor Júlio Hidalgo, professor de Direito Constitucional. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada. Bem, ó, eu é que agradeço a oportunidade mais uma vez aqui com vocês. Obrigado.